E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, gente, que diz respeito à intolerância alimentar. Por que que ela acontece? Como que ela ocorre, né? Quando a gente identifica, o que a gente pode ou deve fazer? Às vezes a gente sente um pouquinho de cansaço, de mal-estar e muitas vezes a gente nem para pensar que pode ser uma intolerância alimentar, às vezes até uma dor de cabeça mais indesejada, e aí a gente nem associa ao alimento e pode estar diretamente ligado a essa questão. Sobre esse assunto, então, eu vou conversar com a nossa nutricionista, que é a Tayana Albuquerque. Tudo bem, Tayana? Bom dia. Bem-vinda. Bom dia. Bom, realmente esse dado, né, esse tema vem sendo bastante explorado, que é a questão da intolerância alimentar. Ela vem aumentando, assim, digamos, nos últimos anos, que o que a gente percebe é um número maior de pessoas com intolerâncias alimentares a alguns grupos de alimentos, é isso? Isso mesmo. Então, a intolerância alimentar, a maioria das pessoas tem algum tipo de intolerância e não sabe, Renata. Então, assim, você pode sentir vários sintomas, desde enxaqueca, né, problemas de pele, problemas de peso, ansiedade, depressão, infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, sinusite, rinite, são vários os sintomas da intolerância alimentar, fora os sintomas gastrointestinais. Entendi. Como que a pessoa faz para identificar? Hoje há exames simples assim que conferem, que detectam, né, algum tipo de intolerância? Sim, já existem exames, mas o primeiro passo é mesmo fazer uma avaliação clínica. Se a pessoa sentir algum desconforto, começa pelo desconforto gastrointestinal, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma intolerância à lactose, todas as vezes que ela toma o leite com lactose, ela já tem uma diarreia, ela já pode sentir aquele desconforto, ela deve procurar o médico ou o nutricionista para poder fazer uma avaliação clínica. De acordo com o tipo de sintoma é que a gente vai verificar qual o melhor tipo de teste para fazer, porque também tem uma diferença entre as alergias e as intolerâncias alimentares, né? Se a pessoa tem uma alergia, normalmente a reação é imediata. Ela come um alimento e imediatamente reage na pele, ela já sente, por exemplo, urticária, já começa a espirrar. A intolerância alimentar, se ela for uma intolerância enzimática, ou seja, se for uma dificuldade de digestão, né, de algum alimento, pode ser que ela sinta na hora. Mas também tem um outro tipo de intolerância alimentar, que a gente chama de hipersensibilidade, que pode levar até 5 dias para manifestar um sintoma. Então, de acordo com essa clínica, de acordo com essa avaliação, a gente sugere o melhor tipo de exame. Que é essa da sensibilidade, porque às vezes a pessoa não sente nada e de repente uma dorzinha de cabeça, um incômodo pode surgir aí bem depois e você nem vai associar que é por causa ou devido a algum tipo de alimento ingerido. Justamente. E hoje existe um teste que verifica intolerância para 216 alimentos. É um teste, né, que veio da Alemanha. E com esse exame a gente consegue, através de uma gotinha de sangue do dedo, verificar, né, para 206 alimentos qual aquele alimento que teu corpo reage. E é muito interessante porque existem os graus. Existe uma reação leve, existe uma reação moderada, existe uma reação mais forte. Normalmente as reações mais fortes são aquelas que trazem sintomas desagradáveis. Então, durante 5 dias você pode sentir. Inclusive eu faço esse teste, né, diariamente lá na minha clínica. E assim, tem gente que tem intolerância, gente, a gengibre, a brócolis. E a gente, quando está montando um cardápio ali saudável, a gente nunca vai dizer, olha, não coma brócolis. Pelo contrário, coma brócolis, coma gengibre no suco, faz bem para a saúde. Só que cada perfil é um perfil, né, doutora? Se a pessoa tiver intolerância alimentar, ela não vai se dar bem com aquele alimento. Ou seja, o corpo vai interpretar o gengibre como se fosse algo estranho, né? Vai ter uma reação imunológica, isso vai desequilibrar o intestino e no final das contas a pessoa vai cair na corrente sanguínea e a pessoa vai ter vários sintomas, desde dor de cabeça até problemas emocionais. Ah, entendi. E na verdade tem algum grupo de alimentos que mais causa alergia às pessoas atualmente, né? Muitas pessoas falam, por exemplo, castanhas, nozes, né? Tem isso também, algum grupo que mais assim a gente vê na maioria que tem um pouquinho de reação alérgica ou intolerância? Tem sim. Então, os alimentos considerados mais alergênicos, os mariscos, as oleaginosas, que são as castanhas, o amendoim, né? E particularmente pela minha prática clínica, eu vejo bastante intolerância ao leite de vaca. Né? Não é só intolerância à lactose, é uma intolerância à proteína mesmo
mesmo do leite de vaca, o que também não é alergia. Então, normalmente as pessoas que têm essa intolerância ao leite de vaca, elas apresentam um quadro clássico de rinite, sinusite, né? Acho que muita gente se identifica aí com esses quadros. E aí nem imagina que é devido à ingestão desses alimentos que talvez tenha uma rinite ou uma sinusite, mas fica aquela sensação que é terrível, né? Isso, a pessoa nem sonha, aí de repente ela retira esse alimento, ela começa a sentir o corpo melhorar, a disposição, eu não fico, nunca mais eu gripei, nunca mais eu resfriei, ela percebe assim uma melhora muito grande na imunidade, que faz uma grande diferença também depois que a gente faz o teste. Isso que eu ia te perguntar, doutora, as pessoas se surpreendem assim com os resultados? Nossa, comi isso a minha vida inteira, nunca senti nada, tem muito disso, a maioria, imagina que seja assim? Tenho muitos casos, eu tenho muitos depoimentos de pessoas que melhoraram completamente a sua vida, pessoas que não conseguiam nem trabalhar, de fadiga, de cansaço, de enxaqueca, e que depois que elas retiraram os alimentos intolerantes, a vida delas mudou completamente. Então, assim, é inacreditável. Se todas as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer o teste, de fazer o teste, vocês vão perceber a diferença que faz na nossa qualidade de vida. E quando é detectado, por exemplo, é baixo, moderado, médio e alto, né? Quando é baixo, a pessoa tem que retirar totalmente ou de vez em quando ela pode comer? Como é que funciona? Qual que é a sua orientação, né? Uma reação leve, não precisa retirar o alimento, só se ela realmente ela se sentir desconfortável com aquele alimento ou não gostar daquele alimento, mas a gente retira no grau moderado a forte. Agora, assim, a gente retira temporariamente. Nós retiramos por 3 meses, que é o tempo em que essas imunoglobulinas que reagem para esse alimento, elas vão diminuindo na nossa corrente sanguínea, e durante esse período a gente faz um tratamento também de 3 meses, que é para reforçar, reparar todo o intestino, reforçar o sistema imunológico, e aí depois nós vamos reinserindo esses alimentos gradativamente e a pessoa vai percebendo qual é a reação. Alguns alimentos você consegue ingerir uma vez por semana, né, e se sentir bem. Outras pessoas, se voltar a consumir, por exemplo, um maracujazinho, a enxaqueca já volta imediato. Aí não tem muito o que fazer. Então o ideal, assim, do moderado ao forte é retirar mesmo. Retirar por 3 meses. E aí depois você introduzir lentamente. Testando isso. E aí a pessoa vai te dar aquela reação, aquela situação que ela teve, né? Em alguns casos as pessoas conseguem reverter essas intolerâncias. Já aconteceu. Isso acontece? Isso que eu ia te perguntar. Vocês fizeram o teste e depois, digamos, depois de um tempo refizeram e aí não deu nada? É comum ou não? Como é que funciona? Não é que não deu nada. Por exemplo, são 216 alimentos, né? A pessoa fez o teste, deu lá para 10 alimentos. Aí a gente faz todo o tratamento para recuperar o organismo, o intestino. Aí ela repete o teste depois de 3, 4 meses, aí já dá 5 alimentos. Então, o ideal é que a gente fique se policiando durante 1 ano, fazendo uma alimentação bem equilibrada, para que o corpo, em equilíbrio, ele não reaja tanto a esses alimentos. Entendi. Olha só, estão me perguntando aqui, né? Renata, ouvi falar muito bem do chá de gengibre. Pode tomar o chá de gengibre direto? Essa é a pergunta de uma telespectadora. Aí tem a ver também com a questão da intolerância, né? Mas para quem de repente não tem, se sente bem, é bacana tomar um chá de gengibre? Incluir no seu dia a dia? É maravilhoso para o nosso intestino. Inclusive, existem estudos que mostram que o gengibre, ele consegue ali equilibrar a nossa microbiota intestinal, né, as bactérias intestinais. Agora, assim, direto a gente não recomenda. A gente recomenda sempre um pouquinho de gengibre de maneira moderada, pode colocar no suco, pode fazer um chazinho uma vez ao dia, intercalando com outros tipos de chás. A gente não recomenda muitas vezes ao dia. Uma vez é o ideal, assim, ou no suquinho, ou um chazinho, de repente é o ideal que vai trazer benefícios para o seu corpo. Com certeza. Renata, bom dia. Quero saber da doutora quem tem tireoide, porque eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, por mais que eu faça dieta. É comum essa reclamação no seu consultório também? Sim, mas é possível. Se você tem o hipotireoidismo, saiba que é possível emagrecer com uma alimentação equilibrada, com prática de atividade física. As pessoas acham assim, eu tenho hipotireoidismo, agora eu não consigo emagrecer. Não, fica um pouquinho mais difícil, porque a tireoide, ela regula o metabolismo, mas não significa que ela não consegue. Eu tenho vários casos no consultório de pessoas que conseguem emagrecer, sim. E agora, de repente fazendo um tratamento ideal para isso, né? Para tireoide, né? Existe um tratamento ideal para hipotireoidismo, que no caso a gente retira o excesso de crucíferas. Então, se você come muita
folha verde escura, isso não vai ser interessante para a tireoide. Tem uns segredinhos em relação a isso que só no consultório mesmo que a gente consegue avaliar. Certo. Olha só, bom dia, Robério Marques, lá de Pacotinho, Ceará. Obrigada pela companhia e audiência aí do Ceará. Renata, olha só, eu tenho 51 anos, eu tenho fadiga muscular, ansiedade, dores generalizadas. Seria, de repente, uma intolerância alimentar? Tá com cara de intolerância alimentar, sim, existe uma possibilidade. Você pode ter outras coisas. Agora, se você faz o teste de intolerância alimentar e a gente descobre, por exemplo, que você tem intolerância ao tomate e a gente retira o tomate da sua alimentação, você já vai sentir uma melhora, mesmo que essa não seja a causa exata da fadiga, mas você já sente uma disposição maior porque vai melhorar a fadiga. Inclusive, um dos sintomas da intolerância alimentar são as dores nas articulações, melhora muito a fibromialgia, melhora muito a disposição das pessoas que têm doenças autoimunes. Então faz uma diferença muito grande, acho que vale a pena você fazer o teste. Entendi. Essa energia, essa disposição para quem de repente come determinado alimento durante muito tempo, ela é revigorada, digamos assim, quando ela tem a noção do que não estava fazendo tão bem para o seu corpo em particular, aí ela já sente realmente essa melhora. Isso, porque o sistema imunológico melhora, né? Então imagina, é como se, sei lá, a batata ela fosse um vírus ou uma bactéria que estivesse entrando no seu organismo. E aí as tuas células de defesa vão lá e reagem. Nessa hora que ele reage, o teu corpo ele dá aquela fadigada. É como se a gente tivesse assim, eu vou gripar, não vou gripar, não vou gripar, né? Então quando a gente retira esse alimento, o nosso nível de energia melhora com certeza. Porque não vai estar concentrado em combater esse alimento que chegou, que não faz bem para o seu corpo, né? Isso faz bem mesmo. para outros, mas de repente para outros nem tanto. As pessoas têm tido mais acesso a esse teste? É um teste acessível? É muito custoso? Assim, como que funciona assim, mais ou menos, né? Tá mais popular, assim? Olha, esse teste de intolerância alimentar foi trazido recentemente da Alemanha. É um teste que as pessoas ainda estão conhecendo. Existe uma outra versão menorzinha do teste que é mais acessível, só que é uma versão que não é tão precisa quanto a versão para 216 alimentos. Ainda é um teste um pouquinho, né, que tem um custo mais elevado, a gente não encontra em todas as cidades, é um teste que chegou agora recentemente no Brasil, mas eu acredito que em breve as pessoas elas vão ter acesso maior a esse teste, porque realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas. E você sentiu também como profissional da nutrição que assim tem feito toda a diferença? Porque fazer um tratamento, uma dieta equilibrada, né, tem que ser personalizada para cada um. Não dá para assim, olha, funcionou para tal pessoa, diretamente vai funcionar para você. Tem que ter essa personalização, assim? Com certeza. Então, mesmo antes de eu trabalhar com teste, a gente já fazia uma alimentação personalizada, só que baseado no assim que eu acho, né? Você acha que esse alimento faz bem para você? Não, eu acho que quando eu como isso aqui eu sinto azia. Então a gente já ia retirando e personalizando nesse sentido. Agora, por que eu comecei a trabalhar com o teste? Porque eu fiz em mim e eu senti a diferença no meu corpo. Eu sentia fadiga, sentia palpitação e não sabia do que era. Isso era uma coisa assim desde a infância, aquela preguiça crônica, aquela vontade assim de ficar na cama. Não vou levantar para malhar, para fazer nada. Não quero fazer nada. E aí, de repente, eu fiz o teste e descobri que era intolerância ao leite de vaca. Retirei o leite de vaca e pela primeira vez na minha vida eu senti um nível de energia absurdo, que eu queria malhar, que eu queria correr, que eu queria fazer tudo. Então, assim, aumenta a tua produtividade no trabalho. Imagina, isso melhora muito para tudo na sua vida. Então, é uma coisa que vale a pena. Entendi. E aí, quando você retira certos alimentos, por exemplo, da lactose, mas alguns queijos sem lactose, algumas outras alternativas, você consegue incluir? É possível, assim, oferecer para as pessoas, doutora? Sim. Porque às vezes a pessoa ama um alimento e aí ela descobre que, agora se eu vou comer, não está me fazendo tão bem, né? E às vezes ela é apaixonada por aquele alimento. A grande vantagem, esse teste de intolerância alimentar, ele já me dá todos os substitutos. Ai, que bom, então, gente. Por exemplo, eu não posso tomar o leite de vaca, mas eu posso tomar o de cabra, eu posso tomar um outro leite, um leite vegetal. Eu não posso comer o queijo mussarela, mas eu posso comer um
outro queijo, posso comer o queijo coalho. Eu posso, por exemplo, ter intolerância ao leite de vaca, mas não ter intolerância ao iogurte, não ter intolerância ao kefir ou o contrário. Então é uma variedade muito grande, a gente consegue fazer bastante substituição. Isso é maravilhoso, Isso né? é Porque a melhor dá parte. uma parte assim bem significativa de cada indivíduo, de cada pessoa, né? No entanto, né, doutora, a gente sempre vem comentando aqui sobre saúde, bem-estar e tudo mais, a questão assim do brasileiro, né? Brasileiro, a gente está com essa taxa super alta, infelizmente, mais da metade da população sobrepeso, acima do peso, e que para vocês, para a classe de médicos e nutricionistas também, é um dado de fato alarmante, né? O que vocês estão fazendo? O que a gente pode assim passar de prestação de serviços para que realmente esse quadro fique melhor, né, com o passar do tempo? Porque não é interessante, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade leva a diversas outras doenças, né? O que a gente recomenda é que você coma comida de verdade, comida natural. Da terra aqui, ó, bem da terra. Comida que venha da terra, muito bem. Sim. Porque quanto mais natural você se alimentar, mais o seu corpo vai responder melhor. A gente quer, na verdade, saúde, a gente quer longevidade, né? A questão estética em si, por exemplo, eu preciso ficar com o corpinho em forma, não precisa, mas você precisa ter saúde. Então, a partir do momento em que você começa a largar os industrializados, começa a procurar fazer seu próprio alimento, comer com a sua família, preparar você mesmo o seu alimento, isso já vai fazer uma diferença na sua rotina. Entendi. Olha só, Renata, muito interessante esse assunto. Eu queria eliminar o chocolate, mas eu não consigo. É possível, a gente fala o chocolate de verdade, viu? Então o ideal é a gente colocar aquele de 70%, começar com 50%, porque até traz benefícios para a saúde, né? Alguns, digamos, e claro, sempre com equilíbrio. O que a gente pode falar sobre chocolate? Isso mesmo, o chocolate é maravilhoso. Se você come chocolate 70%, tem os flavonoides, tem substâncias antioxidantes que são maravilhosas para o nosso organismo. Então o ideal é consumir, a menos que a pessoa tenha intolerância ao cacau, por exemplo, aí é complicado. Mas sempre com moderação. A gente fala normalmente um tabletezinho por dia, não vai fazer mal para ninguém. Entendi, traz até os seus benefícios. Traz então os benefícios, melhora a nossa serotonina, melhora o bem-estar, né? O nosso humor. Então mas é o ótimo. Chocolate de verdade, aqueles que a gente já trouxe aqui no programa e vocês conhecem. Não é o chocolate só açúcar. Não é o açúcar e gordura hidrogenada, é o não. que você vira o rótulo e fala qual que é o primeiro ingrediente, cacau. Aí esse sim é o chocolate, tá? Mais questões chegando aqui. Doutora, quando eu como ameixa, por exemplo, eu sinto alguns dias assim de dores abdominais. Seria intolerância ou não? Pode ser uma intolerância alimentar, sim. Agora tem que ver, por exemplo, com o que ela come a ameixa, se é ameixa natural, se é ameixa em calda. Então, às vezes, pode ser alguma outra coisa que esteja associado, né? É o que você falou, também tem essa diferença da ameixa in natura para industrializada. De repente, aquela calda, todo aquele açúcar também, de repente, tem diferenças, né? Tem. E, na verdade, às vezes a pessoa ela pode apenas ter um intestino desequilibrado. E quando a gente trata o intestino, a digestão normalmente melhora. E daí, doutora, por exemplo, quando a gente falou aqui também da questão, né, do brasileiro, dessa taxa bem sobrepeso, né? O interessante, além de comer comida de verdade, são também aquelas 4 porções de frutas ao dia, as verduras, né? O suco natural, sem açúcar, tá, gente? Suco natural que já é super doce. Tem que incluir isso, assim, mais as frutas espaçadas ao longo do dia, diversidade de cardápio. Sim, a gente tem as recomendações básicas nutricionais que estão na nossa pirâmide alimentar. Então a gente precisa comer de 3 a 4 porções de frutas por dia, de 2 a 3 porções de leite derivados por dia, né? Vegetais, pelo menos no almoço e no jantar. Eu sempre falo que para você conseguir a quantidade de fibra ideal para o seu organismo, você precisa consumir salada 2 vezes ao dia, pelo menos 2 frutas por dia e colocar umas 2 colheres de fibra, por exemplo, chia, linhaça. Aí você consegue atingir aproximadamente os 30 gramas de fibra que você precisa para o seu organismo. Entendi, maravilha. O intestino funciona excelente. E nada daquelas dietas malucas e momentâneas. Isso também é ruim porque vocês estudaram e tudo mais, mas a gente vê muitos youtubers, blogueiros, passando até orientações, e eu imagino que vocês profissionais até ficam um pouquinho, né, sentidos quanto a isso, né? A internet, ela veio para ajudar, mas no entanto também, em muitas das vezes, acaba atrapalhando o profissional que estudou, que vai passar a orientação correta.
A questão é que as pessoas gostam de soluções rápidas e milagrosas. Quando o paciente vai no consultório, a gente tenta justamente convencê-lo a fazer uma mudança de estilo de vida. É por isso que essas dietas rápidas, milagrosas da internet, da blogueira, elas não vão dar certo, porque elas não vão se encaixar no seu estilo de vida de maneira permanente. Então a pessoa faz durante um tempo, ela até emagrece, até dá certo, só que depois ela desenvolve uma compulsão alimentar, ela fica paranoica, porque ela quer voltar a comer tudo de novo, não se reeducou, e aí ela entra numa infecção sanfona, e aí depois ela tem crise de depressão, ansiedade. A gente tem que tratar não somente a parte nutricional, como a parte psicológica também. Aí não vale a pena, né? É mudar o estilo de vida realmente, completamente. né? E nessas épocas de fim de ano, qual que é a dica também? O que a gente pode fazer para não entrar assim muito de cabeça, né? Porque a gente vai comendo tudo, né? E é normal. Nessa época de fim de ano, não tem muito para onde fugir, você não vai ficar paranoico evitando todos os lugares, você vai comer com elegância. Eu sempre falo comer com moderação, sempre provar educadamente, nada de ficar levando coisa para casa, né? Indo para as festas e levando os docinhos. Amanhã eu vou levar e aí eu vou continuar comendo, tem isso, né? Então assim... não, vamos, né? Com muita educação, provar o que tiver que provar, um pouquinho, aí você não vai engordar. Porque olha só, se a gente tem 70% da nossa alimentação equilibrada, os outros 30% é quando você vai para festa, é quando você vai para o aniversário, é quando você vai para confraternização. Imagina, se a sua semana inteira é equilibrada, você acha que na ceia de Natal você vai engordar 3 quilos? Só se você comer o peru inteiro, né? Entendi. Mas aí isso não é a gente ideal. começa, né? Vai nas frutinhas, vai ali nas castanhas, aí depois vai, come a ceia e depois volta e come mais. E aí a gente não para, né? Mas na verdade tem que ter equilíbrio. Digestão. Isso, olha a digestão. Deixa o contato aqui, ó, e os meninos daqui da banda estão me falando. Como é que vocês fazem, meninos, nessa época? Me diga, Lu. Que a gente tá falando de não levar coisa pra casa e tal. Fala isso aqui, mas sabe qual é o problema maior? Ele é o cara que pega, termina a festa, não, olha, mas junta o problema tudo e leva maior pra é você casa. visitar, tipo, 2 casas. Você visita a casa de um amigo, você come. Aí você vai na casa do outro, você come. Aí no outro dia toda você vai sexta-feira na casa nosso pagode lá no centro, ele volta com um saquinho salgadinho dentro. Todo. Com certeza. Aí toda desnecessário. Aí não pode, né? Olha só. Então tem que... Pegou as dicas aqui, né, Lu? Peguei, tentei pegar. Então tá bom. Agora é aplicar. Pegar eu peguei. Agora eu vou tentar aplicar, né? As pessoas têm um pouquinho assim de, será que eu vou conseguir? É normal, assim, ter um pouquinho de desconforto? Não, será que eu vou conseguir iniciar esse novo estilo de vida? Nossa, aos poucos, demais, assim. Demais, até gente. pra não desanimar, não é, doutora? As pessoas né? Chegam lá assim, eu vim aqui, mas eu não sei se vai... Não, calma, vamos lá, o que você quer, qual é seu foco, qual é seu objetivo? Então a gente tem que fazer todo um trabalho, né, ali na mente da pessoa para que ela consiga ir aos poucos mudando o estilo de vida. Certo. Olha só, doutora, eu tenho 35 anos. O que aconteceu? Porque depois dos 30 eu não consigo mais emagrecer. Eu preciso perder 8 quilos. É comum esse tipo de reclamação? As pessoas vão assim chegando na casa dos 30 ou dos 40, o metabolismo muda? Sim, é comum a pessoa chegar comigo e eu quero perder 20, 30 quilos depois dos 30, né? Então, o que a gente fala assim, tem jeito. É claro que primeiro a gente tem que investigar se tem alguma alteração metabólica, né? E se não tiver nada, a gente com uma alimentação equilibrada, porque assim, no consultório a gente calcula o quanto você precisa comer de carboidrato, de proteína, de gordura e teu corpo vai responder. Às vezes, Renata, tem pessoas que demoram 1 ano para conseguir uma resposta do organismo para ele emagrecer. Outras pessoas em 2, 3 meses já conseguem. Então vai depender, né, de cada um, mas é possível sim com persistência, força de vontade e um bom profissional, claro. E tudo isso que a gente fala, né, aliado também a uma questão de vida saudável, a prática de exercícios físicos, isso também não pode esquecer. Sem dúvida nenhuma. Exercício físico ele é tão importante, né, que pelo menos na minha dissertação de mestrado na neurociências, a gente vê que previne várias doenças neurodegenerativas, então aumenta também a longevidade. Não é só uma questão de músculo, de força, estética, então aumenta o seu benefício cognitivo a longo prazo. Maravilha, doutora, adorei essa aula aqui com você. Deixa os contatos para quem nos acompanha. Você pode me seguir no Instagram, Tayana, com THAYANA, _Nutri, ou no meu site tayanabuquerque.com.br. Obrigada, viu?